nessa mensagem que eu intitulei, já está projetado aqui para mim, para você, os amigos e os inimigos da cruz de Cristo. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar nessa parte aqui das Escrituras, nessa perícope, e eu creio que vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua. Talvez você que está aqui, ou você que está em casa, é a primeira vez, ou não vem sempre. Eu estou fazendo uma exposição da carta que o apóstolo Paulo enviou para a igreja de Filipos. Então nós começamos lá no capítulo 1, no verso 1, e nós estamos expondo, e hoje nós vamos acabar o capítulo 3, e em outra oportunidade nós vamos caminhar no capítulo 4. Então nós já pregamos 5 mensagens no capítulo 5, 4 mensagens no capítulo 5 mensagens no capítulo 1, 4 mensagens no capítulo 2. Essa é a terceira e última mensagem do capítulo 3. Depois nós vamos ter algumas mensagens no capítulo 4. E no capítulo 3, só para você entender o contexto aqui, antes da gente ler, Paulo está falando sobre falsos mestres e falsos ensinos. No verso 1 ao verso 11, na mensagem que eu preguei, intitulada Jesus é tudo o que precisamos, o apóstolo Paulo estava combatendo um ensino legalista de cristãos judaizantes que afirmavam que só a fé em Cristo não salvava. Nós deveríamos fazer outra coisa além da fé em Cristo. E isso é uma heresia, isso é um erro. Somente Jesus nos salva. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Nada mais. No verso 12 ao verso 16, que foi a última mensagem, que nós trabalhamos o processo para ser como Cristo, essa mensagem também está no canal da nossa igreja, Paulo ali vai combater, e vai continuar combatendo aqui onde a gente vai ler hoje, as pessoas que, por um lado, não eram legalistas, mas por outro lado eram libertinas. Eram aquelas pessoas que, por acreditar na graça de Deus, por entender que tudo depende do Senhor, achava que poderia viver de qualquer maneira. E esse também é outro erro. Então, existem 2 extremos que Paulo trabalha aqui. O erro de achar que nós somos justificados pelo aquilo que nós fazemos, isso é um erro, não somos, é perante Jesus. Mas existe um outro erro de achar, somente porque nós somos justificados por Cristo, que nós devemos viver uma vida devassa de qualquer maneira. Não. Eu e você somos convidados, mediante as Escrituras, a andar conforme Jesus, a guardar os seus mandamentos, a nos deixar o pecado da nossa vida ser um acidente. Então eu e você, nós não devemos andar em extremos, em achar que o tamanho da nossa saia é que vai nos levar para o céu. Mas também para o outro extremo, de achar que a gente não deve andar com ordem e decência. Olha o equilíbrio aí. Não é nem 8, nem 80. É entender que nós temos um padrão a seguir, mas nós não somos salvos por causa desse padrão. Nós somos salvos por causa de Cristo. A salvação não é por causa das obras, mas, entretanto, todavia, a salvação é para as boas obras. Portanto, nós temos obras não para ser salvo, nós temos obras porque nós já somos salvos. Então, esse coração que eu e você, nós temos que ter. E é isso que Paulo trabalha aqui nessa carta, nesse capítulo. E nós vamos finalizar essa leitura do capítulo 17 ao capítulo 21. Eu convido você a, com reverência, a prestar atenção. Nós vamos ler esses versículos. Posteriormente eu vou fazer uma breve oração e depois eu vou expor verso a verso aqui nessa tarde. O apóstolo Paulo escreveu assim a partir do verso 17. Filipenses capítulo 3, verso 17, está escrito assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Verso 19. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21. Pelo poder
que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhante o seu corpo glorioso. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós entregamos esse momento ao Senhor, esse momento de exposição das suas sagradas escrituras. Senhor, usa a minha vida, tenha misericórdia da minha vida. Que essa semente, que a palavra do Senhor possa cair numa terra boa, onde ela vai germinar e vai gerar frutos, e esses frutos vão permanecer. Que possamos aprender essas verdades contidas nesse texto. Espírito Santo de Deus, aplique essas realidades em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Então o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui, meus irmãos, sobre os amigos e sobre os inimigos da cruz de Cristo. Então um convite para mim e para você, posteriormente a essa mensagem, durante essa mensagem, é que possamos refletir em que lado nós estamos. Se nós estamos tendo atitudes de amigos da cruz de Cristo ou de inimigos da cruz de Cristo. Se por um acaso eu e você observar que a nossa atitude, o nosso pensamento, a nossa cosmovisão está como de inimigos, ainda existe uma chance. Ainda há uma oportunidade de arrependimento. Enquanto há vida, há esperança. Mas que eu e você possamos nos consertar enquanto é tempo. Se você se identificar como um amigo da cruz de Cristo, continua assim. Não pare, persevere. Constante, sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Então entenda isso. Verso 17. Está escrito assim. Vamos ler mais uma vez o 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Então o primeiro ponto que nós vamos observar é que um amigo da cruz é aquele que é exemplo na doutrina e na vida. É alguém que prega a verdade, mas não somente prega a verdade, é alguém que vive a verdade. Meus irmãos, eu e você, nós somos convidados não somente a pregar a verdade, sim também a viver. A viver o que pregamos, a viver, sabe o quê? O que cantamos. Olha o que nós acabamos de cantar hoje, vários louvores, mas vou destacar o terceiro. Nós cantamos, cada um de vocês, inclusive eu, que nós queremos conhecer o Senhor. Então, se nós queremos conhecer o Senhor, não pode existir na nossa vida uma falta de oração diária e uma falta de meditação nas Sagradas Escrituras. Porque nós não vamos conhecer o Senhor sem isso. Nós também clamamos, oramos, exclamamos que nós vamos nos render a Ele, para que o conhecimento seja bem sucedido. E aí agora vai chegar situações na sua vida que você vai precisar render. Você vai precisar depositar sua confiança totalmente nele. E aí que vai ser o momento de você viver o que você canta. Porque só cantar, meus irmãos, é algo muito tranquilo. É algo que nós fazemos, infelizmente, algo que eu tenho falado muitas vezes aqui, mecanicamente, sem refletir. E esse não é o convite da nossa fé. O nosso culto é racional. O convite do Senhor para mim e para você é que possamos renovar o nosso entendimento. Então, não adianta pregar, não adianta cantar. Nós temos que viver. Nós somos, meus irmãos, exemplos para quem está chegando hoje na fé. Nós somos exemplos para a pessoa que nem chegou na fé. Eu e você, nós somos referências. Nós somos luz e sal da terra. Quem nunca errou em algum determinado lugar e alguém exclamou aquela frase: ué, você não é crente? Isso fere o nosso coração. Mas quando acontece comigo, meus irmãos, eu dou glória a Deus. Porque aquela pessoa que talvez nem é crente está me colocando no lugar. Porque sim, eu sou referência mediante a minha fé que está em Cristo Jesus. Não significa que eu sou perfeito. Infelizmente eu não sou, eu vou errar. Mas por estar em Cristo Jesus, até quando eu errar, eu vou me arrepender. Até quando eu errar, eu vou ser humilde de falar para o irmão, para a pessoa que nem é irmão, que nem é cristão, pedir perdão para ele, porque realmente eu não deveria pagar mal com mal e sim pagar mal com bem. Eu não deveria perder meu controle e sim ter domínio próprio. Esse que é o fruto do Espírito.
Então que eu e você possamos entender, meus irmãos, que como amigos da cruz de Cristo, nós temos que ser exemplo na nossa vida. Nós temos que ser exemplo com o que falamos, e nós temos que ser exemplo com o que vivemos. Esse é o primeiro trecho que o apóstolo Paulo traz para mim e para você. Lembra que eu acabei de falar, esse grupo desses falsos mestres, desses falsos crentes, eles eram libertinos. Eles pregavam uma teologia que era proibido proibir. Eles pregavam que a graça de Deus era grande, então a gente tinha que pecar ainda mais para a graça ser maior. Olha que aberração, olha que atrocidade. Essa, meus irmãos, nada mais é que uma graça barata. A graça barata, ao invés de justificar o pecador, ela justifica o pecado. Como assim? Deixa eu trazer um exemplo prático. A graça barata é você dando desculpas para não perdoar, ao invés de perdoar, que é um mandamento claro e explícito. A graça barata é você dar desculpas para não viver em santidade, ao invés de viver em santidade, que é um mandamento explícito. A graça barata é você justificar porque você não ama o próximo, sendo que você deveria amar o próximo porque é algo muito claro. Então é essa teologia, ou melhor, heresia, má teologia, má doutrina, que estava sendo pregado nessa igreja. Nós podemos viver do jeito que nós queremos, porque Cristo já pagou o preço. Esse não é um coração de quem nasceu de novo. Nós entendemos que a obra é 100% de Cristo, mas mediante essa obra nós vamos nos santificar. Nós vamos ser exemplos para as outras pessoas. Então Paulo nos convida aqui a seguir o exemplo dele mesmo, a seguir o exemplo de Epafrodito, de Timóteo, que ele pontuou no capítulo 2, a seguir esses exemplos, e não os exemplos dos libertinos. Então esse convite que o Senhor faz para mim e para você. Meus irmãos, nós temos pessoas que dão um mau testemunho na fé, temos, infelizmente. Muitas delas até com o microfone na mão, muitas delas até se intitulando pastor, ministro. Infelizmente temos maus testemunhos, sim. Mas nós temos também muitos bons testemunhos. Homens e mulheres de Deus que amam o Senhor, que dão testemunho de vida. Então que possamos olhar para eles e para elas. Aqueles que estão de pé, não aqueles que estão caindo. Porque é algo tão louco que nós queremos tanto viver no pecado, que ao invés de a gente olhar para quem está constante, sempre abundante, na obra do Senhor, nós queremos olhar para quem está caindo, para cair igual ele, igual ela. Esse pensamento não deve ser o meu e o seu. E sim, de primeiramente ser exemplo, e segundamente olhar para bons exemplos, que nós temos sim na igreja do Senhor. Nós temos sim na igreja Batista da Lagoinha. Nós conseguimos observar homens e mulheres de Deus, pastores e ministros cheios do Espírito Santo, diáconos, servos, nós conseguimos. Então, em vez de você olhar para os que estão dando um mau testemunho, olhe a partir de hoje para quem está firme, para quem está fazendo o que é certo, no nome de Jesus. E Paulo era essa pessoa, que era um modelo, tanto na teologia quanto na vida. Verso 18, olha o que o Paulo fez no verso 18, somente a parte A. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Um amigo da cruz de Cristo, meus irmãos, é alguém que alerta, insiste e chora para que os irmãos não se percam. Qual tem sido a minha e a sua atitude? Mediante uma falsa teologia, mediante uma falsa vida. Nós achamos que é normal uma vida sem princípios? Nós achamos que é normal a pessoa fazer o que ela quiser do Evangelho? Meus irmãos, nós temos que alertar. Nós precisamos alertar. Tem pessoas que não estão enxergando, tem pessoas que estão cegas espiritualmente, e a libertação dela está na minha vida e na sua. Por isso nós precisamos falar sim. Não seja omisso. Ser omisso é muito mais fácil. Saia desse lugar, dessa narrativa demoníaca de sempre falar, não é a minha responsabilidade.
Nós não andamos só aonde é a nossa responsabilidade. Nós andamos aonde Deus nos planta. Algo que eu sempre falo, Deus não te revela nada para você não ser o agente transformador, para você não resolver. Deus não é fofoqueiro. Deus não quer te revelar alguma coisa só para você saber, e aí, se você não vigiar, até falar mal da situação. Não, se Deus te revelou algo, é para você arregaçar as mangas e ir resolver. Com o que você tem, como você pode, eu e você nós temos que resolver. Fuja desse lugar de omissão, de falar assim, não, essa responsabilidade é do Jean, essa responsabilidade é do diácono, essa responsabilidade é do pastor Márcio. Se você está vendo a necessidade, vá lá e resolva. Meus irmãos, faça uma reflexão comigo. Você conhece muito bem essa história, provavelmente, uma história bíblica muito conhecida. Era a responsabilidade de Davi matar Golias? Não, não era. Davi nem era do exército. Davi foi levar uma marmita para os seus irmãos. A responsabilidade não era de Davi. Ele se intrometeu, porque aquele filisteus incircunciso estava afrontando o Deus vivo. A responsabilidade não era de Davi, mas mesmo assim Davi tomou uma postura e encarou o problema. A responsabilidade não era ele não tinha nem porte para encarar a responsabilidade, ele não tinha nem armadura para encarar a responsabilidade, mas ele tinha Deus, por isso que ele foi. Meus irmãos, o Senhor não dá nada que nós não podemos suportar. Se Ele está te revelando algo, é para você resolver, para você intervir. Outra passagem, Atos, o Filipe se encontra ali com o eunuco. O eunuco estava confortável na sua carruagem, ao ponto de conseguir ler Isaías. O eunuco não foi atrás de Filipe, e Filipe sim que foi atrás de eunuco. Perguntou se ele estava entendendo, o eunuco falou que não, e Filipe então explicou para ele as Sagradas Escrituras, e o eunuco se converteu ao Senhor. Se Filipe andasse como nós estamos andando, sobre responsabilidade, o eunuco talvez nunca tinha se convertido. Se Davi andasse como nós estamos andando, talvez Golias estava vivo até hoje. Mas porque Davi não pensou na sua responsabilidade, e sim na missão que o Senhor entregou para ele, e sim, Filipe não pensou na sua responsabilidade, e sim, se estava ali é porque Deus estava dando oportunidade. 2 vidas foram transformadas, ou melhor, uma vida de eunuco e toda a sua comunidade, e o exército de Israel que venceu os filisteus naquela época. Então saia desse lugar de fazer só o que te pedem, de fazer o que só for da sua responsabilidade, o que não for, pode se explodir para lá, não, pode morrer, não me importa. Não, o nosso chamado não é isso. O nosso chamado é fazer o que está no nosso alcance, é fazer o que Deus tem nos revelado. Se eu e você que somos luz e sal da terra, se estamos num ambiente, é para eu e você nos posicionar. Meu irmão, é cientificamente comprovado que não existe escuridão, que não existe trevas. Você sabe o que existe? Existe ausência de luz. Então, se nosso trabalho está algo tenebroso, é porque eu e você não estamos manifestando a luz que está em nós. Se na nossa família as coisas estão feias, é porque eu e você nós não estamos salgando da maneira que deveríamos salgar. Então, que eu e você possamos tomar uma posição, porque amigos da cruz de Cristo vivem como Cristo, amando, perdoando, ajudando. Que eu e você possamos entender isso. E Paulo então, ele alertava repetidas vezes, não é uma vez só que a gente tem que falar o que é certo, é todas as vezes que tivemos oportunidade. Ele fala repetidas vezes, ele repete e ele chora, meus irmãos. Ele chora, porque não tem nada mais que nos entristeça, que você vê alguém caminhando para um abismo. Você vê alguém cego espiritualmente. Isso tem que nos levar a jejuar pelos nossos irmãos. Isso tem que nos levar a orar pelos nossos irmãos. Isso tem que nos tirar da zona do conforto, porque nós temos que fazer algo. Nós não libertamos ninguém, que liberta o Senhor. Mas o que nós podemos fazer, o que está na nossa altura, nós vamos fazer. Porque nós amamos o Senhor e amamos o próximo. Porque nós não fazemos muitas coisas, porque nós amamos o próximo só da boca para fora.
Porque amar o próximo, muitas das vezes, vai roubar o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem. Vai roubar o seu dinheiro, que é talvez a segunda coisa mais preciosa que você tem. Vai roubar talvez um lazer, porque você vai ter que ouvir aquela pessoa falando, e talvez você está sem paciência. Mas esse é o convite para mim e para você. Ser como Cristo, amar, chorar, meus irmãos. Chorar. Chore, mas pregue a verdade. Em tempo, em fora de tempo. Insista. Então, Paulo, como um verdadeiro pastor, um verdadeiro mestre, ele prega a verdade, ele se dedica para livrar as pessoas da ignorância. E, infelizmente, o que, como eu falei, é muito triste, pessoas cegas espiritualmente. Mas que possamos, de alguma forma, mudar esse diagnóstico através da minha e da sua vida. Verso 18, parte B. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Como eu já falei, os inimigos da cruz eram os libertinos, eram as pessoas que viviam de qualquer maneira. Todas essas pessoas, meus irmãos, estavam dentro de uma igreja, de Filipe. Então, você que talvez está em casa e não quer estar numa igreja, porque numa igreja tem problema. Meus irmãos, todas as igrejas teve problemas, na Bíblia, fora da Bíblia, e sempre vai ter problemas. E sabe por que tem problema? Porque eu e você, nós estamos na igreja. Nós somos pecadores, falhos, errantes. E por isso que os problemas acontecem. Se na igreja do próprio Jesus teve problemas, e não só Judas, todos os discípulos eram problemáticos. Se a igreja de Filipe, uma das melhores igrejas bíblicas das cartas, ela teve problemas, quanto mais a igreja Batista Lagoinha. Nós vamos ter problemas sim. Mas nós não vamos parar por causa do problema. Nós vamos avançar mediante a ele. Então, dentro dessa igreja tinha esse falso grupo que pregava um falso evangelho. Eles não queriam crucificar a carne. Eles não queriam morrer para esse mundo. Eles não queriam abandonar a sua vida imoral. O convite do Senhor é para mim e para você abandonar tudo isso. E aí no verso 19 ele começa a dar características desses falsos mestres. Ele dá 4 características de quem é inimigo da cruz de Cristo. E cuidado, se a gente for identificado como inimigos. Primeiro trecho aqui no verso 19 está escrito assim: quanto a estes, o seu destino é a perdição. Então a primeira característica de um inimigo da cruz de Cristo é que eles caminham para a perdição. Paulo aqui, meus irmãos, já começa falando sobre o fim de uma vida de mentira. Não há salvação, meus irmãos, fora da verdade. Por isso nós temos que buscar a verdade, e não buscar somente a verdade, mas buscar viver a verdade. Alguém que vive uma falsa vida, um falso cristianismo, no final, vai encontrar com a condenação eterna. É algo muito sério. Se você analisar no capítulo 13 de Mateus, a parábola do joio e do trigo, é isso. Um era um verdadeiro crente e o outro era um falso crente. Os dois tinham a mesma aparência, porque se você pegar o joio e o trigo, talvez para a gente aqui da cidade é um pouco mais distante, mas coloca na internet, joio e trigo, que você vai ver provavelmente. Aparentemente o joio e o trigo são iguais. É difícil diferenciar. Mas sabe qual é o diferencial de um e de outro? Entre um e entre o outro? É o fruto. O trigo tem fruto. O joio não tem fruto. Quem está em Cristo dá muito fruto. Quem não dá fruto é porque não está em Cristo. Fruto na Bíblia nada mais é que atitudes. Gálatas 5:22, porque o fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade. Então, se estamos em Cristo, nós temos que andar como Cristo. Como eu sempre falo, progressivo, sim, errando, mas se arrependendo, melhorando a cada dia. Sim, não é sobre não errar mais, mas é sobre sempre querer acertar. É sobre existir uma diferença entre a nossa conversão. Se você se converteu hoje, daqui a um ano você tem que estar melhor. Não adianta a gente ficar 40 anos dentro da igreja e continuar fofocando, continuar não perdoando, continuar fazendo coisas que as Escrituras condenam. Então, o destino de quem vive uma vida mentirosa é a condenação. Você que vive uma vida mentirosa,
Você está enganando você mesmo. Você não está enganando Deus, porque Deus sabe de tudo. Ele conhece o seu coração. Você consegue enganar um pastor, consegue enganar uma igreja, você consegue se enganar, mas Deus não. E o juízo final vai vir para todo mundo. Então que eu e você estamos vivendo talvez uma vida cristã só de fachada, que possamos nos arrepender e possamos voltar o nosso coração verdadeiramente ao Senhor. Porque o destino de quem vive para a mentira, na mentira, com a mentira, é a perdição. Segunda característica dos inimigos da cruz, ainda no verso 19, o seu Deus é o estômago. A segunda característica deles é que eles adoram a si mesmo. Quando Paulo usa o exemplo aqui do estômago, ele está falando sobre o egocentrismo deles. Eles só olhavam para si, eles só viviam para satisfazer os desejos do corpo. Cuidado, meus irmãos. Quando você faz as coisas e talvez até peca, somente porque você está com vontade. Nós não somos convidados a fazer o que estamos com vontade. Nós somos convidados a fazer o que é certo, o que é justo, o que é santo. Tem muitas pessoas com a narrativa, não, eu senti, não é a minha vontade, não é isso, é aquilo, que está num caminho de mentira, que está caminhando para a perdição. E o apóstolo Paulo, ele usa uma figura muito importante aqui, que é Deus. Claro, com Deus, com D minúsculo, porque o único e verdadeiro Deus é com Deus maiúsculo, nosso Jeová. E o Deus que o apóstolo Paulo usa aqui, é porque o Deus de uma pessoa é aquilo que ela dedica a vida, é aquilo que ela dedica seus esforços para o satisfazer. O Deus meu e seu é Cristo, então nós dedicamos nossa vida para Cristo. Mas o Deus desses falsos crentes é o corpo. Então, com a narrativa de agradar o corpo, eles fazem tudo. Então, cuidado, meu irmão, com o que você coloca no seu corpo, com o que você tira no seu corpo. Cuidado com seus apetites carnais que vocês satisfazem. Se ele não for santo, se ele não for bíblico, fuja dele. O apóstolo Paulo, ele nos orienta a fugir da impureza. A impureza, meus irmãos, não dá para conversar com ela. Não dá para dialogar, negociar. O convite do apóstolo Paulo é para que eu e você possamos fugir dela. Porque se eu e você se a gente não fugir, a gente vai cair. José, um herói da fé, lá em Gênesis, ele, quando a mulher lá de Potifar, ela ficou nu na frente dele, ele não foi expulsar o demônio dela, porque provavelmente ela estava endemoniada. Ele não foi conversar para ela colocar a roupa, ele saiu correndo, porque ele sabe que ele é um carnal pecador, e ele, se ele ficasse ali, ele ia satisfazer a sua carne. Então, eu e você que queremos andar em santidade, temos que correr das coisas que nos levam à perdição. Nós temos que ter esse coração. O diabo, sim, nós resistimos, e ele vai fugir de nós. Mas a impureza, nós corremos. Sabe o que nós fazemos? Nós invertemos isso. Nós queremos correr do diabo, que é um ser nada vencível, está debaixo dos nossos pés. E nós queremos achar que somos fortões e queremos resistir à impureza. Queremos ficar num ambiente sozinho, as pessoas que não é casados, achando, não, a gente é super crente, aí não vai acontecer nada, aí acontece. Então que eu e você possamos ser humildes, de entender que nós temos que correr. Correr de satisfazer esse Deus, que é o Deus do prazer, é o Deus do nosso estômago, é o Deus que só quer satisfazer os nossos desejos. Talvez desejos até hormonais mesmo, meus irmãos. Mas se não é no tempo certo, é errado e pronto. Tem coisas que não é sobre certo ou errado, é sobre, será que é o tempo certo? Tem coisas bíblicas que é isso. O próprio sexo. Antes do casamento é errado. Fora do casamento é errado. Mas a ausência no casamento também é errado. Tem que ter no casamento. Você está entendendo que não é sobre, é errado ou não é errado? Não, é sobre talvez tempo. Tem coisas que tem o tempo certo. E esse exemplo que eu acabei de usar, existe um tempo certo dentro do casamento. Não antes, nem fora. Você está entendendo? Então que eu e você possamos ter esse coração de entender, mediante a Bíblia, qual que é a vontade do Senhor. Isso que eu estou sentindo, por mais que seja hormonal, de ser humano,
Mas se for pecaminoso, eu não vou fazer, eu vou lutar para isso. Por isso que eu tenho uma igreja, por isso que eu tenho pastores, por isso que eu tenho amigos, para me ajudar nessa luta. É esse coração que eu tenho e você tem que ter. E não meramente satisfazê-los. Algo que a gente pode destacar aqui, para a gente passar para outro ponto, é sobre a questão da comida mesmo, meus irmãos. Isso é algo que me entristece muito e que a gente faz sem sabedoria, é encher a boca, abrir um sorriso para nos intitular e falar e exclamar que crente come muito. Meus irmãos, vocês sabem que gula é pecado? Como nós temos a cara de pau de falar que nós comemos muito? Se eu virasse para você e falasse, crente bebe muito, você não ia escandalizar na hora? Você não ia falar, que é isso, pastor? É isso que nós fazemos. E o pecado da glutonaria está exatamente do lado do pecado da bebedice. Mas como nós somos hipócritas, como nós gostamos de condenar as pessoas e não olhar o nosso próprio erro, nós falamos mal de quem bebe. Nós falamos mal de quem se embriaga, e se embriagar realmente é um erro. Mas nós comemos igual, sem nenhum adjetivo para comparar. Nós nos orgulhamos disso. Ao invés de saber que nós devemos ter domínio próprio. É algo difícil, meus irmãos. Eu gosto de comer, não estou falando de alguém de cima e para falar para alguém de baixo. Não, eu preciso. Se reparou, acho que eu preciso até perder uns quilinhos. Está entendendo? Mas esse coração que eu e você temos que ter e fugir dessa narrativa satânica. De achar bonito falar que a gente come muito, porque a gente é crente. Gula é pecado igual bebedice. Mas o que nós gostamos de fazer é segregar. Nós gostamos de escolher qual pecado é pecado e qual não é. Então, o pecado que eu não cometo é pecado. E aí eu vou lá e condeno a outra pessoa. Mas o pecado que eu cometo, do meu de estimação, não é pecado não. Não, olha por esse lado. Não, é pecado. É pecado. Eu sempre falo aqui sobre idolatria. A gente fala da idolatria dos irmãos lá da igreja que a gente desvinculou. Mas a gente gosta de idolatrar pessoas. Quer um momento claro? É esse momento político nosso. Mas não fala tão mal do seu tio que é católico, mas a gente idolatra igual ou pior. Mas o pecado dos outros é sempre pior do que o nosso. O nosso não. Que possamos se arrepender. Que possamos entender que nós não viemos aqui nessa terra para satisfazer os nossos gostos, e sim satisfazer a vontade de Deus. Nós somos escravos, servos dele. Então a vontade dele tem que ser perfeita, boa e agradável, e tem que ser feita, e não a minha, e não a sua. Então fuja de satisfazer o seu Deus estômago, no nome de Jesus. Terceira característica dos inimigos da cruz, ainda no verso 19, está escrito assim: e tem orgulho do que é vergonhoso. Tem orgulho do que é errado. Ao invés de se arrepender, se orgulha. Eu acho que eu queimei a etapa aqui. Era para eu falar da gula agora, eu falei antes. Mas é isso que eu acabei de falar. Em vez de a gente se arrepender de comer muito, a gente se orgulha de comer muito. Em vez de a gente se arrepender de estar fazendo algo que a gente sabe que é pecado, nós nos orgulhamos disso. Olha que loucura. Aonde nós vamos parar com essa mentalidade, meus irmãos? As pessoas libertinas. Quando é exortada, fala, minha irmã, cuidado com esse tamanho de roupa. Meu irmão, cuidado com esse linguajar. Eles de alguma forma não se arrependem e se orgulham. Então fala mesmo, veste mesmo, posta mesmo, faz isso e aquilo. Ao invés de se arrepender, se orgulham. Essa é uma característica de quem é o inimigo da cruz de Cristo. Que eu e você possamos nos arrepender dos nossos pecados e não se orgulhar dele. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, meus irmãos. Não se orgulhe de nada que é errado. Por isso que para saber que é errado nós temos que ler a Bíblia. E entendendo, mesmo que seja algo que nós gostamos, mas se é errado nós vamos abandonar. E nós não vamos nos orgulhar. Isso aqui é algo que as pessoas falam sem entendimento também. Chegar conversando, falando da sua história e falar assim: eu não me arrependo da vida que eu levei X anos atrás. Não, meus irmãos, nós temos que nos arrepender. Se a gente errou, nós temos que nos arrepender. Nós só
estamos em Cristo porque nós cremos e arrependemos. Então não acha bonito não se arrepender. Bonito é se arrepender, porque só se arrepende quem tem um coração quebrantado. Só se arrepende quem o Senhor tocou. Mas o sistema do mundo não existe arrependimento. Não precisa se arrepender não. Serviu para o seu aprendizado. Serve para o aprendizado? Serve, claro que serve. Mas nós temos que nos arrepender dos nossos erros. Essa é a marca da nossa fé. É a humildade e não a soberba. Amém? Então não tenha orgulho do que é vergonhoso. Quarta característica dos inimigos da cruz, ainda no verso 19. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então o inimigo da cruz de Cristo, um falso crente, ele tem a mente voltada para as coisas materiais. Ele é um cidadão da terra, que só pensa na terra, que só vive em prol da terra. Esse mundo é tudo para ele. Por isso que ele sempre vai vir para Cristo buscando o evangelho vantajoso. Por isso, quando ele ouve a teologia da prosperidade, ele encara e abraça, porque falaram para ele que ele vai ficar rico. Por isso, quando ele ouviu a teologia do coach, que fala que nós vamos ter o nosso conforto emocional acabado, eles vêm, porque ele quer ter um conforto emocional. Por isso, essas falsas teologias têm muitos adeptos. Porque tem falsos crentes que abraçam elas. Sendo que eu e você temos que entender que por mais que nós vamos viver aqui nessa terra, a nossa pátria é celestial. É lá que nós somos. E por estar em Cristo nós vamos sofrer. Ser cristão não é algo condicional a ser rico. Eu não sou, e provavelmente talvez nunca vou ser. E muitos irmãos em Cristo também não é. Não existe isso, eu sou cristão, então vou ficar rico. Não, meus irmãos. Você quer ficar rico? Estuda, trabalha, cria alguma coisa. Mas ser cristão não significa ser rico. Os discípulos morreram todo mundo pobre e assassinado. Tá bom? Nós acreditamos nessas ladainhas, nessas falsas pregações, porque a gente não lê a Bíblia. Porque eles pegam um caso isolado de um homem que foi rico, o rei Salomão, o rei Davi, e quer aplicar para a nossa vida, achando que todo mundo vai ser rico. Não vai. Estou sendo honesto para você. Talvez você não queria ouvir isso. Talvez você queria que eu falasse assim, você vai vencer, você vai ficar bilionário. O seu ego quer isso. Mas isso não é verdadeiro. Eu não posso ser desonesto com você, comigo mesmo e principalmente com Deus. Eu tenho que te falar o que é verdade. Você pode ser rico e não é pecado em ser rico. Preste bastante atenção. Mas não é condicional. Vou virar cristão, vou ser rico. Não é. Os problemas, na verdade, vão aumentar, meus irmãos. Porque eu e você temos princípios que a gente não abre mão, e aí talvez a gente vai ficar desempregado do nosso trabalho, porque a gente não quer mentir, porque mentir é errado. E aí o nosso chefe obriga a gente a mentir, a gente vai falar, não vou mentir, então me manda embora, então vou embora, mas eu não minto. Você está entendendo que então talvez ser cristão, os problemas aumentam e não diminuem? Talvez a renda baixa e não aumenta? É isso. Bem-aventurados sois quando for perseguido por causa da justiça. Mateus 5:12, no Sermão da Montanha. Feliz é aquele que é perseguido por causa de Jesus. E nós já somos, de alguma forma, não com a vida, mas com as ideologias do mundo. Então, os empresários que querem andar certo e querem glorificar o Senhor sendo cristão, talvez eles perdem muito contratos que têm falcatruas, que têm coisas mentirosas, por eles ser retos. Então eles não vão ser trilionários, porque para ser trilionário precisa. Mas eles vão prosperar, porque Deus vai abençoar. Então eu e você, nós vamos talvez perder empregos, nós vamos perder oportunidades, nós vamos perder bolsas, porque nós não queremos fazer o que é errado. Mas mesmo assim a gente vai viver, meus irmãos. Nós vamos ter uma vida abençoada, tendo pouco ou tendo muito. Paulo vai falar isso no capítulo 4, nós vamos chegar ainda. Espero ver você para a gente meditar nesse texto. Mas independente se a gente vai ter abundância ou escassez, o importante é estar em Cristo. Ele que nos fortalece. O importante é estar nele. E o mais importante de tudo é estar na Nova Jerusalém, quando essa existência aqui acabar. Então cuidado, porque o inimigo da cruz de Cristo é alguém que só vive para essa terra. Só busca ser cristão por causa de vantagens terrenas, emocionais e financeiras. Que esse não possa ser o meu e o seu coração. E aí no verso 20,
Em verso 21, Paulo volta a falar dos amigos da cruz de Cristo. Verso 20, está escrito assim: a nossa cidadania, porém, está no céu. Então, o destino dos inimigos da cruz, dos falsos mestres, é a perdição. Mas o meu e o seu destino, meus irmãos, é o céu. Nós vamos para o céu, a nossa pátria está no céu, e a nossa conduta deve ser compatível com o céu. Nós devemos viver de acordo com o que nós cremos, de acordo de onde nós somos. Se somos celestiais, temos que andar como cidadãos dos céus. Os libertinos, como a gente acabou de falar, ele vive somente para essa terra. Mas os verdadeiros crentes vivem nessa terra sim, mas com o olhar e com o coração no céu. Aonde a gente ajunta o nosso tesouro? No banco? Não. Nosso tesouro nós ajuntamos no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Esse que tem que ser o meu e o seu coração. Esse que é um coração de quem é um amigo da cruz de Cristo. Por quê, meus irmãos? Eu estou falando sobre amigo e inimigo. Primeiro, por causa da passagem do apóstolo Paulo, mas sobre esse entendimento que eu e você temos que ter. Quando você segue o que Cristo fala, você está honrando a morte na cruz dele e você está sendo um amigo então dessa cruz. Mas quando você inverte toda a mensagem da redenção, toda a obra ali de Cristo na cruz, você se torna um inimigo, porque você está fazendo um desserviço para o evangelho. Você não está pregando a verdade, você não está vivendo a verdade. E quem não prega e não vive é um inimigo da cruz de Cristo. Mas quem prega e vive é um amigo da cruz de Cristo. Que possamos ser achados a um amigo da cruz de Cristo. Então, Paulo aqui está fazendo paralelos. Acho que eu esqueci de falar. O ponto 1 aqui foi que, do ponto 1 dos inimigos é que eles estavam caminhando para a perdição. E o ponto 1 dos amigos é que nós estamos caminhando para o céu. O ponto 2 dos inimigos é que o Deus deles é o estômago. O ponto 2 aqui dos amigos é que o nosso Deus é Jesus Cristo. O nosso Deus é Ele, então nós satisfazemos é Jesus Cristo. Nós fazemos a vontade de Jesus Cristo. O que importa não é a opinião do meu estômago, da minha carne, do mundo, disso e daquilo. O que importa é a opinião de Deus. Nos compete mais agradar a Deus do que a homens. As Escrituras nos exortam. O terceiro ponto dos inimigos é que eles têm orgulho do que é vergonhoso. Mas nós, pelo outro viés, nós temos orgulho do que é santo, do que é justo. A expectativa dos libertinos é somente aqui e agora. A nossa expectativa é a volta de Cristo na Nova Jerusalém. Eu não li aqui no verso 20, vamos lá. Esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, essa que é o nosso anseio. Esse que é o meu e o seu coração. Amém? E verso 21 e último para a gente finalizar. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Então, os libertinos, eles vivem somente por essa vida, então eles vivem algo muito pequeno, algo muito passageiro, algo muito terreno, algo muito carnal, algo muito perecível. Mas eu e você, nós temos toda uma eternidade preparada, onde eu e você nós vamos ganhar corpos glorificados. Meu amigo, minha amiga que está em casa, que está aí no sofá porque você sente muita dor, creia que na eternidade essas dores não vão existir. Não vai haver morte, dor, choro, tristeza. Nós ganharemos um corpo glorificado. Nós estaremos na clara e manifesta presença do nosso Senhor e do nosso Salvador, da igreja de Cristo, onde não vai haver fofoca, não vai haver briga, não vai haver divisão, e sim, alegria, e sim, paz, e sim, comunhão com o Senhor. Então essa que tem que ser a minha e a sua esperança. Então que possamos viver como um amigo da cruz de Cristo e não como inimigo. E eu tenho 4 aplicações para a gente finalizar esse sermão. A primeira, como a gente viu lá no começo da mensagem, nós temos a necessidade de ser exemplos e de ter exemplos de pessoas que vivem uma fé verdadeira.
Então, primeiro, tenha exemplos. Olhe para pessoas, homens e mulheres que são referenciais de ser cristão, de ser crentes de verdade. E segundo, seja esse exemplo também. Não queira só sugar, queira também dar. Queira também ser esse exemplo. E se você entender que você é um exemplo, você vai vigiar muito mais. Porque pais e mães que estão aqui, vocês podem concordar comigo. Por ser pais e por ser mães, vocês pensam 2 vezes no que vocês vão falar perto dos seus filhos. Porque vocês sabem que vocês são referência para eles. Então, se você tiver o entendimento que você é uma referência para um irmão em Cristo Jesus, então você vai pensar 2 vezes antes de fazer algo, ou antes de não fazer, antes de falar, antes de não falar, antes de postar ou antes de não postar. Então, cuidado. Então, entenda que você tem que ter exemplos e ser exemplo. Um amigo da cruz de Cristo é alguém que é exemplo para os outros. E não pelo contrário, é uma pedra de tropeço. É algo que vai levar as pessoas ao escândalo. Que eu e você possamos vigiar nisso. Segunda aplicação. A liberdade cristã produz santidade e não libertinagem. O Senhor nos convida a tomar a cruz e seguir. Então, Jesus nos libertou? Sim, com certeza. Hoje, mediante Cristo, nós somos livres. Mas nós não somos livres para pecar. Nós somos livres para falar não para o pecado. Nós somos livres para viver uma vida santa, íntegra. Esse que tem que ser o meu coração. Entenda a liberdade cristã nesse coração, de levar você à santidade e não à libertinagem. Eu e você temos que entender que existe uma cruz a carregar. Essa cruz que quer nos matar todo dia. Essa cruz que quer matar a nossa carnalidade. Esse Deus do estômago. Quer matar os nossos apetites carnais. Para eu e você nos tornar como Cristo. Terceira aplicação. Viva como cidadão do céu. Esse é o convite para mim e para você. Você que está em Cristo Jesus. Você tem que viver como um cidadão do céu. Por isso o seu padrão, meu irmão, é a Bíblia. É homens e mulheres de Deus, heróis da fé. E não um artista tal, e não um jogador tal, e não esse e aquele. O seu padrão é bíblico. Porque você é um cidadão do céu e não dessa terra. Então você tem que viver conforme os padrões celestiais. E a quarta e última aplicação é que eu e você temos que entender que a maior esperança que nós temos, a maior esperança e a maior expectativa é o retorno do nosso Deus. Por isso nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa que é a nossa esperança, de acabar a dor, de acabar o choro, de acabar a tristeza, de acabar o pecado. Então nós ansiamos, oramos, clamamos, Maranata, ora vem. Essa que tem que ser a nossa maior expectativa. Por mais que podemos viver bem aqui nessa terra, viver momentos maravilhosos aqui nessa terra, nós sabemos que tudo que nós passamos aqui não se compara com a glória que há de ser revelada. Essa glória é somente na eternidade. Então que possamos ter esse coração de entender, meus irmãos, que nossa expectativa está na eternidade em Cristo Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.